E se eu te dissesse que o seu melhor trabalhador pode já ter decidido sair da empresa sem que ninguém tenha percebido? Eu não estou falando de alguém que começou a faltar, que começou a entregar menos ou que começou a criar problemas dentro da empresa. Na verdade, muitas vezes acontece justamente o contrário. A pessoa continua lá trabalhando normalmente. Ela continua lá entregando todos os dias a sua demanda. Ela continua participando de todas as reuniões. E é exatamente por isso que ninguém percebe o que está acontecendo. Nem o RH, nem o líder direto. E aí, quando o pedido de demissão chega, parece que estamos vivendo uma surpresa, não é assim? Mas quase nunca é. Os sinais, normalmente, eles aparecem muito antes. E hoje eu vou te mostrar 5 sinais que costumam indicar que um talento já começou a se desligar da organização, mesmo que ele ainda não tenha falado absolutamente nada. E antes de eu falar dos sinais, sabe qual que é o maior erro que eu vejo acontecer hoje nas empresas? É quando elas acham que o turnover começa só quando o trabalhador entrega a carta de demissão. Porque não começa. Quando isso acontece, na maioria dos casos, a decisão já estava sendo construída há semanas, há meses. O pedido de demissão ele é só uma parte visível da história, mas o processo ele já começou muito antes, se a gente for pensar. E é justamente essa fase que a maioria das empresas não consegue enxergar. Por quê? Porque elas tendem a olhar mais para os indicadores de desempenho, da produtividade ali, mas elas deixam de observar os indicadores de comportamento. E o comportamento costuma contar a história antes dos números, né? Então, esse não é um problema pequeno, né? Porque o Brasil, por exemplo, ele continua entre os países com maiores índices de rotatividade de profissionais do mundo todo. Dependendo do setor, inclusive, existem empresas que substituem mais da metade da equipe ao longo de um único ano, né? E quando isso acontece de forma repetida, o problema deixa de ser apenas um problema do RH e vira um problema do negócio todo, de toda a empresa. E qual é o primeiro sinal? O trabalhador para de dar ideias. Eu vou começar por um sinal que parece pequeno, mas que costuma dizer muita coisa. Então vamos imaginar, sabe aquela pessoa que sempre tinha uma sugestão dentro de uma reunião, que trazia melhorias para a empresa, que participava ativamente de discussões, que levantava a mão nas reuniões para colaborar com alguma ideia? Então, de repente essa pessoa para, ela fica mais observadora, ela fica menos envolvida, e é aqui que está o grande ponto. Nem sempre isso significa uma insatisfação, né? Mas quase sempre significa uma redução de investimento emocional. Porque quando alguém acredita no futuro dentro da empresa, normalmente essa pessoa ela investe uma energia para melhorar aquele ambiente, né? Então, quando ela deixa de acreditar, essa energia começa a desaparecer. E muitas vezes o primeiro sinal não é uma reclamação direta, é um silêncio. Vamos para o sinal 2. O trabalhador continua entregando, mas ele não se envolve mais. E esse talvez seja um dos sinais mais traiçoeiros que a gente tem, porque ele vai enganar até os líderes mais experientes, porque a pessoa continua ali entregando, ela continua cumprindo os prazos, ela continua batendo todas as metas. E quando você olha para os números, parece realmente que está tudo bem, né? Mas alguma coisa ali mudou. Ela já não demonstra mais a mesma iniciativa que antes, né? Ela já não assume todas as responsabilidades de uma forma talvez mais espontânea. Ela já não parece tão interessada mais em construir algo maior dentro da empresa. É como se ela estivesse fazendo apenas o necessário para estar ali. E é aí que mora o perigo, porque muitas empresas confundem isso com uma estabilidade, né? Mas, na verdade, pode ser um dos primeiros sinais de uma desconexão emocional. Terceiro sinal, o trabalhador para de falar sobre o futuro. Então, se você trabalha com RH, provavelmente já viu isso acontecer. Aquela pessoa que sempre falava de carreira, né, plano de cargos e salários, perguntava de crescimento, demonstrava interesse por treinamentos, demonstrava querer assumir novos desafios. De repente, essa pessoa para de tocar no assunto. E isso costuma acontecer porque existe uma mudança importante, que ela deixa de enxergar o próprio futuro dentro da organização.
E aí, quando isso acontece, o investimento no desenvolvimento também começa, né, tende a diminuir, na verdade. É um sinal que passa despercebido com frequência, mas ele merece também muita atenção. Sinal 4, a relação com a equipe muda. Então, presta atenção nesse sinal, porque ele costuma aparecer antes do que muita gente imagina. A pessoa começa a participar menos, ela começa a interagir menos, ela começa a se envolver menos, ela parece um pouco mais distante, e eu não estou falando necessariamente de conflitos. Muitas vezes essa pessoa continua educada, ela continua cordial, mas existe sim uma sensação de afastamento, como se ela estivesse aos poucos reduzindo os vínculos com aquele ambiente. Porque em muitos casos, se a gente for pensar, o desligamento emocional ele acontece antes do desligamento formal. Sinal 5, o comportamento muda e ninguém sabe explicar o motivo. E esse talvez seja o sinal mais importante de todos, porque ele pode aparecer de formas completamente diferentes. Por quê? Porque tem gente que vai ficar mais quieto, tem pessoa que vai ficar mais impaciente, tem gente que começa a questionar sobre tudo dentro da empresa e tem gente que simplesmente parece perder o interesse por qualquer coisa. Só que existe uma regra simples também. As mudanças consistentes de comportamento sem uma explicação clara, elas merecem atenção. Por quê? Porque se a gente for pensar, o comportamento também é um tipo de informação e muitas vezes ele está mostrando algo que a pessoa ainda não chegou a verbalizar, por exemplo. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é que a maioria das empresas tenta interpretar esses sinais apenas usando a observação. E a observação ela também carrega seus limites, né? Porque se a gente for pensar, o que um gestor interpreta como desinteresse, o outro pode interpretar como uma timidez daquela pessoa mesmo. Então, o que um chama de acomodação, o outro também pode chamar de estabilidade. E é por isso que as empresas hoje em dia, as mais experientes, elas já estão usando ferramentas e dados para entender o comportamento de uma forma mais assertiva e mais objetiva. Porque confiar também só numa percepção, só na observação, costuma fazer com que os sinais sejam percebidos tarde demais. O que isso custa para a empresa? Agora eu quero falar diretamente com você que ocupa posições de liderança dentro de uma organização, porque existe uma conta que quase nunca aparece. Quando um talento seu sai da empresa, o prejuízo não é apenas contratar outra pessoa. Você sabe bem disso, né? Existe a perda ali do conhecimento, existe um atraso nos projetos, existe uma queda de produtividade, existe a sobrecarga da equipe, existe o retrabalho, e existe algo maior e mais difícil ainda de mensurar, que é a perda de alguém que conhecia profundamente o seu negócio. Inclusive, alguns estudos já mostram que substituir um profissional pode custar entre 50% e 200% do salário anual daquela posição, quando você considera o recrutamento, a integração, o treinamento e a perda de produtividade. Agora imagina isso acontecendo várias vezes em um único ano. Já pensou? É por isso que as empresas mais experientes hoje em dia, elas estão tratando o turnover como um problema que não é mais apenas do RH. Elas estão tratando esse problema como um risco estratégico. Porque cada saída, se a gente for pensar, cada saída importante de um profissional representa dinheiro ali. Tempo também, conhecimento deixando na empresa. Então, se você começou a perceber 2 ou 3 desses sinais acontecendo ao mesmo tempo dentro da sua organização, vale a pena procurar investigar de forma mais profunda o que está acontecendo. Não para tentar impedir alguém de sair, né? Mas para tentar entender o que está gerando esse movimento. Porque se a gente for pensar também, o pedido de demissão raramente acontece da noite para o dia, não é de repente, né? Os sinais eles vão aparecendo antes. E aí a pergunta é, a sua empresa está conseguindo enxergar esses sinais? E aqui também existe uma reflexão muito importante. Muitas vezes a empresa ela só descobre um problema quando ele já virou um turnover. Só descobre um risco quando ele já virou um desligamento. Ela só vai descobrir um desalinhamento quando o talento já está saindo ali pela porta, né? É por isso que cada vez mais empresas elas estão substituindo decisões baseadas em feeling, né, por decisões baseadas em dados. E aqui na Mapa HDS nós utilizamos um teste de personalidade que ele é validado pelo Conselho Federal de Psicologia e ele ajuda as empresas a compreenderem o comportamento humano de forma muito mais profunda, né?
A avaliação ela é 100% digital, ela analisa até 48 traços de personalidade e vai muito além de simplesmente rotular os perfis, né? Ela permite avaliar desde as competências importantes para a função até os aspectos também que são relacionados à saúde emocional e indicadores de risco, que podem inclusive impactar o desempenho, a segurança e a permanência daquela pessoa, daquele colaborador dentro da empresa. Além disso, a gente usa uma metodologia que ela é sustentada por 5 estudos de validade, 2 estudos de precisão, né? Trazendo muito mais segurança para decisões de contratação, de desenvolvimento e de sucessão, né? Porque se a gente for pensar, entender o comportamento, não é só colocar as pessoas em caixinhas, é gerar inteligência para tomar decisões melhores. Então, se você quiser conhecer melhor a nossa metodologia, o nosso instrumento, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E agora eu também quero saber de você. Qual desses sinais ou quais desses sinais você já observou antes de um pedido de demissão? Me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo.